Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de vídeos sobre os novíssimos. No vídeo anterior nós falamos sobre a morte, né? A importância de nós pensarmos, refletirmos sobre a morte, né? Hoje nós queremos falar sobre o juízo, né? Então, para falarmos sobre o juízo, é importante nós fazermos algumas analogias, assim, nós pensarmos um pouquinho sobre como é o juízo aqui nessa terra, né? Quando você é processado, quando você processa alguém, quando você é intimado a comparecer, enfim, perante um juiz, né? Quando a gente precisa de um juiz aqui nessa terra, né? Será que o juiz, ele é sempre justo? Será que a sentença que os juízes aqui nessa terra dão são sempre justas? Às vezes a gente tem que até recorrer, né? Tentar aí uma segunda instância, enfim. Porque os juízes aqui dessa terra são homens, são mulheres, são pecadores, são vulneráveis, são fracos e podem se enganar, podem cometer erros, como também podem se corromper, ou seja, podem se vender. Pode ser que alguém pagou uma grande quantidade, uma soma em dinheiro para que aquele juiz optasse por julgar de tal forma ou de outra forma, né? Então, será que a gente pode confiar na justiça deste mundo? Nos juízes deste mundo? Praticamente todos os dias nós ouvimos, desde do ano passado principalmente, né? Mas até em anos anteriores também, sobre as questões do STF, né? Da questão da lava-toga e tudo isso. E por que acontece com os nossos supremos juízes, os maiores juízes do país estão envolvidos com corrupção e com tantas coisas? Porque de repente eles foram colocados lá por governantes já mal intencionados, que sabiam que a hora que o negócio pegasse mesmo, que a hora que a coisa ficasse feia, que a hora que eles precisassem, tinha lá o juiz que eles colocaram lá, que eles fizeram aquele favor, né? Então, infelizmente, a gente não pode dizer que os nossos juízes aqui, claro, não estou generalizando, né? Existem as exceções, mas não podemos dizer que os nossos juízes neste mundo, nessa terra, são justos. Até você que gosta daquela partidinha de futebol, de vez em quando se irrita com o juiz de futebol e diz que o juiz está roubando. Ah, juiz ladrão, está roubando para outro time. Será que o juiz está roubando mesmo? Será que ele está sendo imparcial e é você que está meio irritado? Ou também pode acontecer de um juiz desse de futebol ter levado uma grana aí por fora para facilitar alguma coisa no jogo, principalmente numa decisão de campeonato, ou ele tem uma quedinha por aquele time mesmo, né? E, enfim. Né, mas gente? o fato é que quando nós pensamos num juiz, num juízo, enfim, nós ligamos isso à justiça, não é mesmo? Se a gente está jogando, a gente está num jogo, então a gente imagina que o juiz é aquela pessoa que vai botar ordem no jogo, que vai fazer com que as leis sejam cumpridas, enfim, né? Vai estar lá para julgar, para avaliar. Então a gente faz sempre essa relação do juiz com a justiça. Mas, como o Rodrigo falou, nem sempre o juiz é justo, né? Exato. Mas, aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas quando nós falamos do juízo, né, o juízo, enquanto novíssimo, nós temos lá um juiz. E quem é esse juiz? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o justo juiz. Então você não tenha a menor dúvida de que o julgamento será justo. Justo. Ah, mas e a misericórdia? Claro, Deus é amor, Deus, ele é todo bondade, né? Ele é bom, Deus é misericordioso. E todo esse amor, toda essa bondade, toda essa misericórdia está sendo aplicada aqui e agora. Para que você tome vergonha na sua cara,
para que você se arrependa dos seus pecados, largue o pecado, volte o seu coração para Deus, para quando chegar o juízo, que você vai ser julgado, você vá para um bom lugar, né? Você vá para o céu e não para o inferno. Então não tenha dúvidas que o juízo de Deus é justo. E lá na hora do juízo, Deus não vai ficar com peninha de você. Tá? Deus não vai, mas tadinho, né? Ele errou, vamos passar a mão na cabeça dele. Lá vai ser um juízo justo. Fez errado, vai pagar. Fez certo, vai ter recompensa. Vai ser justo. Aqui e agora é que Deus passa a mão na cabeça o tempo todo, né? Vamos dar mais uma chance para ele, quem sabe ele muda, né? Vamos dar mais uns aninhos de vida para ele, que daí confessa, peca, confessa. Quem sabe ele se converte ainda, né? Dá tempo. Vamos colocar alguém na vida dele para ver se ele encontra o caminho. Vamos pedir para aquele pessoal fazer uns vídeos na internet para ver se convence ele de que ele tem que mudar de vida. Deus é misericordioso, ele vai te dando chances e chances e chances. Mas o juízo vai ser um juízo justo. E aí esse juízo, nós poderíamos falar de pelo menos 3 aspectos que eu acredito que são bem importantes. Tá? O primeiro aspecto que eu queria mencionar é em relação àquelas pessoas que viveram aqui nessa terra antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o juiz, ele é o justo juiz. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Mas aquelas pessoas que morreram antes da vinda de Jesus, foram para onde? Foram para o céu? Foram para o inferno? Foram para o purgatório? Onde é que essas pessoas estavam? Né? A doutrina da igreja chama esse lugar de a mansão dos mortos. Por isso que no credo apostólico a gente diz: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Quer dizer, quando Jesus morreu, antes de ressuscitar, ele desceu à mansão dos mortos, descendit ad infernos, né? Então a gente poderia traduzir, desceu aos infernos. Mas os infernos não é o inferno. Não é o lugar de torturas e sofrimentos, etc, etc. Na Bíblia muitas vezes é retratado como o Hades ou o Sheol, né? Essa mansão dos mortos. Um local em que estavam as almas tanto dos justos como dos injustos, no mesmo lugar, né? Assim diz a doutrina da igreja. Só que alguns estavam passando por determinadas penitências, digamos assim, determinados sofrimentos, e outros não, né? Então esse Sheol, esse Hades, essa mansão dos mortos, que também é chamada muitas vezes de o limbo dos patriarcas, né? O limbo das crianças inocentes, enfim, existem vários termos para isso. Jesus desceu lá para julgar e para levar os bons para o céu e para condenar os maus aos infernos. Então esse é o primeiro julgamento que eu gostaria de mencionar, né? Que antes de Jesus, então, as pessoas morriam e ficavam nesse limbo, nesse Sheol, nessa mansão dos mortos. Jesus, quando morreu, ele desceu à mansão dos mortos e aí levou consigo as almas dos justos e deixou as almas dos injustos no inferno. Ok? Bom, a partir então disso, todas as pessoas que morreram já não foram mais para essa mansão dos mortos. Elas já foram ter o seu juízo privado, o seu juízo particular. Tá? Então, morreu, é julgado imediatamente. E aí, como nós falávamos aqui, né, o juízo vai ser, embora a gente saiba que a misericórdia triunfa o juízo, né? Misericórdia triunfa o juízo aqui, né? Mas lá o juízo será justo. E aí, se você foi uma boa pessoa, se você praticou a caridade, se você fez o bem, se você realizou obras de justiça, se você assistiu muitas missas, se você rezou, se você comungou, se você estava em estado de graça, né? Existe uma grande possibilidade de você ir para o céu, né? Isso é o paraíso que nós vamos falar num outro vídeo. Se você tinha penas temporais para cumprir, né, vai cumprir no purgatório. Né? Agora, se você rejeitou totalmente a graça de Deus, você não quis saber de Deus, você realmente se declara inimigo de Deus,
aí então você vai para o inferno. Então veja que são temas de mais 3 vídeos pelo menos, né, Carol? E perceba que o julgamento, ele meio que, claro, vai haver esse momento do juízo, né? Todos nós vamos passar pelo juízo, nós vamos prestar contas, mas é como se o nosso... aquela pessoa que acusa, né? O acusador e o defensor somos nós mesmos, né? Nós é que vamos nos acusar, nós é que vamos nos defender, enfim. Mas perante Deus não há nada o que falar, não há nada o que dizer, a gente não precisa justificar. Inclusive, se você vai para a confissão dizendo, meu Deus, eu fiz isso, mas por causa do fulano que não sei o que, porque eu fiz, porque... Fica se justificando, Fica explicando, né? Não, você não precisa fazer isso, né? Não é necessário, não... Na verdade, nem é correto, isso é errado. Você falar, você querer justificar para o padre o seu pecado. E com Deus a mesma coisa. Deus vê o nosso coração, Deus sabe a nossa intenção, né? Ele nos conhece, Ele sabe de tudo. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós mesmos somos os responsáveis, né? Por aquilo que vai ser do nosso juízo, da eternidade, né? Então, uma coisa é certa, a morte, né? Nós vamos morrer, mesmo quem não acredita em Deus, que a gente já falou no vídeo passado. Agora, o juízo é uma coisa muito específica em que você precisa ter essa consciência de que você não vai poder chamar o seu pai e sua mãe para te defender ou para explicar para você, vou chamar meu marido, não. É entre você e Deus. Eu sempre falo isso pro meu filho, né? E mesmo assim, quando ele desobedece ou ele mente, meu filho, no fim de tudo é só entre você e Deus. A mamãe reza por você, todos os dias a mamãe reza por você, o papai reza por você, mas no fim é entre você e Deus. E é isso que a gente gostaria de passar essa mensagem hoje nesse vídeo do juízo, que você vai passar pelo seu juízo particular e é entre você e Deus. E Exato. O que você tem para fazer é o hoje, é o agora. É esse minuto. Daqui a 2 horas você já não sabe mais se você vai estar aqui, né? É isso. É verdade. Aquela cena que a gente vê no Alto da Compadecida, né? Que foi filme, minissérie, baseado na história do Ariano Suassuna, né? Em que nós temos lá o demônio acusando e Nossa Senhora defendendo e Jesus ali como juiz julgando, e aquele julgamento leva um tempo e você vê que as pessoas estão todas juntas sendo julgadas ao mesmo tempo, que ali é fantasia, né, gente? Exatamente como vai ser o juízo, a igreja não nos diz. Exatamente. Tá? Existem coisas que Jesus não revelou. Tá? Claro que existem também algumas revelações particulares, alguns místicos que tiveram visões do inferno, que tiveram visões do juízo, mas a gente também não é obrigado a acreditar nas revelações particulares, né? A gente tem uma ideia, de acordo com o que a igreja ensina, de como será esse juízo, né? Mas afirmar exatamente como será, ninguém é capaz de fazer isso, né? O negócio é que a gente pede, né? Na Ave Maria a gente pede que Nossa Senhora esteja conosco, né? Na hora da nossa morte. Na hora da nossa morte, exatamente. Agora e na hora da nossa morte. Agora, a gente não sabe nem se... Sabe quando as pessoas falam assim, morreu e ele viu um filme passando na frente dele com toda a vida... Não sabe nem se isso vai ser necessário. Porque esse juízo ele pode ser uma coisa tão instantânea, tão rápida, que você morreu e quando você abre o olho você já está no céu ou já está no inferno. Mas não tinha um juízo? Teve. Mas eu não vi, você não precisa ver. Porque já está tudo gravado na sua alma. Tudo que você fez, Deus já sabe. Tudo que você foi aqui, Deus já sabe. Então talvez, né, seja uma coisa tão rápida que você não tenha nem tempo de ver as coisas acontecendo, né? Quanto mais tentar falar, tentar argumentar, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, não sei o que. E saber que você continua o mesmo, né? Exato. Você, aqui com as suas, né, enfim, com a suas sua vida, né? Exato, com a sua vida, né, com tudo que você viveu, que você sabe, né, você vai passar por esse juízo. E é muito bonito, assim, da gente imaginar. Esses dias o padre falou aqui na missa, na homilia, ele disse assim que a nossa alma, ela sendo próxima de Jesus, você imagina chegar no céu e o próprio Cristo nos reconhecer como amigos, né? É bonito isso, você imaginar que a sua alma é amiga de Cristo, né? E uma outra coisa que o padre Paulo Ricardo sempre fala,
né, me corrija se eu estiver errado, Carol, é que quando nós estamos em estado de graça, Deus Pai olha para nós e vê Jesus, vê o Filho dele, porque nós estamos em estado de graça. Então quando você morrer, que você vai para o juízo, se você estiver em estado de graça, você vai ser como o próprio Cristo, vai ser um alter Christus, né? Como Francisco foi, como tantos outros santos foram. Por isso, as portas do céu estarão abertas para você, né? Agora, se você está com a sua alma manchada de pecado, aí depende, né? Se é pecado grave, pode ser que você vá para o inferno. Se é um pecado venial, talvez você tenha que pagar no purgatório. Teve um tempo que a igreja, não que a igreja afirmava categoricamente, mas assim, por uma tradição até popular, né? As pessoas, que elas julgavam assim, de que se um suicida, né? Suicida, a pessoa tirou a própria vida, ia direto para o inferno. Não, ele tirou a vida, não tem salvação, vai para o inferno. Né? Mas quem é que sabe? Só o justo juiz. Só Deus, que é o justo juiz, que vai saber o momento, né, entre apertar o gatilho e a bala atravessar a cabeça, né, entre a tomar a decisão, o que passou ali, o que aconteceu, se houve arrependimento, se não houve, etc, etc. Então essas coisas não cabem a nós. Exato. Por isso mesmo que a própria igreja, ela nunca vai dizer, vamos parar de rezar pelo fulano e tal, porque não, né? A não ser quando a pessoa já é decretada santo, foi, né? Canonizada. Aí foi, né, canonizada, é um santo do altar. Eu vou rezar pelas almas do purgatório. Vou rezar pela alma de São João Paulo II. Não, meu filho, você é São João Paulo, é santo, então não está mais no purgatório. Agora, a grande maioria das pessoas não é assim, né? Nós não somos assim. Então, mas a igreja não fala em nenhum momento, nunca vai falar, né? Se a pessoa foi condenada, ou se não foi, ou se ela está no céu, ou se ela não está no céu. Sem passar por esse processo de canonização, que daí o reconhecimento da igreja é uma coisa assim, bastante demorada, bastante extensa, enfim, e é muito rigorosa, né? Uma coisa, digamos assim, apesar da igreja ter muitos e muitos santos, né, já decretados, já canonizados, mas é um processo assim bem difícil, né, digamos assim, considerando a maioria da população, a grande população, com a que é canonizada. Agora, é importante que nós tenhamos isso do que vai acontecer, né, no juízo. Meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo esse vídeo, são duas opções. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem outra opção. Então, a gente precisa sim. Hoje em dia não se fala mais do inferno, você já viu? Não se fala mais, é proibido. Na escola você não pode falar do inferno. Em casa, para os seus filhos, se você falar do inferno para os seus filhos, nossa, você tá, imagina, aterrorizando, né, as crianças. Nossa Senhora, lá na aparição de Fátima, mostrou o inferno para as crianças. 3 criancinhas, né? E as criancinhas ficaram lá desesperadas, né? Imagine. Elas viram o inferno, elas não simplesmente ouviram falar, elas viram o inferno. Né? E aí o que dizer de Nossa Senhora que mostrou o inferno, né? Quer dizer que a gente não pode falar do inferno. E isso é uma visão muito errada, gente, muito errada. O inferno, ele não foi inventado, ele não é uma coisa que, digamos, foi inventado pela igreja pra, né? A gente já gravou um podcast sobre isso. Pra assustar as pessoas, pra assustar as pessoas. Botar medo nas pessoas. Não, isso não é verdade, né? E o fato é que o juízo, né, que cada um de nós vai passar um dia, muitas pessoas já passaram, é particular, né? E ele vai nos prestar conta de tudo que a gente fez agora, nessa vida. Isso. Esse é o momento, esse é o tempo da misericórdia. E você tem que viver uma vida reta aqui, não por medo do inferno, né? Mas por amor a Deus. Porque você ama nosso Senhor, é que você deve fazer o bem, é que você deve preparar aí o seu momento do seu juízo, né? Agora, uma coisa importante é o seguinte, a gente vê muito nas redes sociais assim, vida, cada um cuida da sua. Já viu esse negócio assim? Né? Cada um cuida da sua vida. Gente, é cuidar da vida do outro. Mas você tem que se preocupar com a salvação da sua alma, mas também tem que se preocupar com a salvação da alma da sua esposa, com a salvação da alma dos seus filhos, com a salvação da alma do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, seus tios, seus vizinhos, seus amigos, todo mundo, né? Você não tem que ser egoísta e dizer assim, não, eu vou pro céu, mas eu vou sozinho. Eu vou sozinho pro céu. Você tem que se preocupar sim. E Jesus nos diz no Evangelho que se um irmão se desvia do caminho,
chama ele em particular, conversa com ele, explica que ele está agindo de forma errada, que aquilo ali não está certo, que ele tá perdendo a sua alma. E se não resolver, abre para a igreja, né? Chama as autoridades da igreja para tentar salvar aquela alma. A gente tem que fazer de tudo para salvar uma alma. Aí vem as pessoas e dizem assim, ai, não julgueis, não pode julgar. Só quem pode me julgar é Deus. Então tu tá ferrado, meu amigo, né? Se é só Deus que vai te julgar, aí vai ser o justo juízo. Né? Se você não quer se remendar, se não quer mudar de vida para esperar o dia do juízo, vai pro inferno, não tem jeito. Né? Então, a hora de nós nos ajudarmos, de nós nos abraçarmos aqui, de um rezar pelo outro, de um tentar fazer o outro enxergar o seu erro para mudar de vida, não porque você é melhor do que ele, ou nada disso, mas porque você tem um certo conhecimento, você pode ajudar, você pode falar, você pode explicar, e dizer, olha meu irmão, não é assim, ó, cuida, que isso aí você está cavando a sua própria sepultura, aí você está cavando, né, ou uma passagem, um carimbo no seu passaporte para o inferno, né? Você quer o quê? Passar o resto da eternidade sentado no colo do capeta? Né? Então, você pode fazer isso sim. Então, esquece essas bobagens de não julgueis. O julgamento terreno aqui, né, ele é necessário, muitas vezes, para você colocar uma alma no caminho de Deus. Agora, depois, no juízo final, aí não tem mais jeito. Não tem jeito de você chegar lá e dizer, olha meu Deus, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Espera um pouquinho, Deus, espera um pouquinho, deixa eu, me dar mais uma chance, não tem. E depois que acontecer o juízo, Deus não vai voltar atrás. Nós já falamos no outro vídeo. Deus não vai mudar de ideia. Ou aquele que eu mandei para o inferno semana passada, traz de volta aqui que eu me arrependi. Não tem, o juízo é definitivo. Tá? Mas se o juízo é definitivo, por que a gente fala também em juízo final? É o terceiro aspecto que nós queríamos comentar nesse vídeo. O primeiro aspecto, para relembrar, o limbo, né, a mansão dos mortos. O segundo aspecto, o juízo particular. E o terceiro aspecto, então, o juízo final. Né? O juízo final, onde o credo diz que Jesus irá voltar para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Veja bem, se cada pessoa que morre ela tem imediatamente o seu juízo particular, como é que vai ser quando Jesus voltar e tiver 7 bilhões de pessoas vivas? Né? Como é que vai acontecer isso? Vai ter que ter um juízo final, não é mesmo, Carol? Sim, vai acontecer, né? Está nas escrituras, né, que vai acontecer esse juízo final. Como que isso vai se dar? A gente não sabe. Algumas pessoas falam em arrebatamentos, né? Que as pessoas vão estar vivas e elas vão para o céu, mas viva não vai para o céu. Então como é que vai ser? Vai ter que morrer primeiro para depois ir para o céu, mas depois Jesus não vai ressuscitar todo mundo, né? Vai vir para ressuscitar tanto os bons como os maus. Os bons terão uma ressurreição para a vida eterna nos seus corpos glorificados, né? Os maus para a condenação eterna, enfim. Haverá um juízo final. É o que a doutrina ensina. Como que vai se dar, nós não sabemos. Né? Mas Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Por enquanto, não se preocupe com isso. Se preocupe com o seu juízo particular. Se preocupe em viver uma vida de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.